E aí, meus amigos, tranquilo? Vamos bater um papo hoje sobre os charutos que usam a capa candela. Capa candela que hoje já não é uma unanimidade entre os amigos aí que curtem charuto, né? Até porque a sua produção de capa candela atualmente, ela é, podemos dizer assim, bem insignificante frente a todos os outros processos de tabaco que são feitos no mundo todo, né? Mas tem algumas respostas para isso, e o mais interessante desse conteúdo de hoje, da capa candela, é a história por trás dela, como que ela surgiu, como que ela existiu, né? Então, interessante. Aqui no Brasil existem dois charutos, tá? Que tem capa candela. Um deles é um da Dom Fernando, que esse Dom Fernando da série da Condessa, que é essa anilha branca, usa capa candela, tá? E o outro é o clássico da Arturo Fuente, o 858, tá? Que usa a capa candela, que inclusive vai ser o que eu vou fumar aqui hoje com vocês, tá, pessoal? O capa candela da Arturo Fuente, que é, talvez, entre as capas candela do mundo inteiro, o mais conhecido, tá? Capa candela da Arturo Fuente 858. Eu tô com a imagem aqui do presidente Kennedy, né? Porque eu quero começar por ele, essa história, tá? Até tem uma história que envolve o presidente Kennedy antes do pré-embargo ali, né? Aliás, antes do embargo dos Estados Unidos com Cuba, que é o pré-embargo. São tantas teorias que nós temos aí da história e tal, mas a gente vai tentar resumir algumas coisas para a gente jogar para o charuto, tá? Uma das histórias que existe, pessoal, do pré-embargo, é que o Kennedy, né, presidente Kennedy, isso é uma história que alguns já conhecem, que antes de assinar o embargo, né, ele mandou a equipe andar a todas as lojas, tabacarias e comprar o que tinha de cubano para ele, tá? E dentre essas compras aí, pessoal, a principal, ou podemos dizer que tinha muitas opções, era charutos com a capa candela. O mercado americano amava charuto capa candela, tá? Inclusive, esse tabaco candela não só era utilizado como capa, também usavam como blend também, e faziam a porra toda lá. E principalmente por conta da suavidade dela, da tranquilidade, da leveza que essa capa trazia para a degustação do charuto, tá? E aí, pessoal, isso tudo começou na década de 40 em Cuba, né? Como Cuba produziu charutos, tá? Existem algumas teorias que a capa candela foi criada em outras regiões. Negativo, foi em Cuba, tá? Então, na década de 40, principalmente, Cuba mandava muito charuto para o mundo inteiro, e aí principalmente o mercado americano. E aí, pessoal, por conta da demanda de compra, né, tão grande, Cuba já não dava conta mais de atender essa demanda, né? E inclusive também o pessoal não tinha uma familiaridade em fumar um charuto tão forte, porque hoje quando a gente fuma um tabaco aí, um off Cuba, é muito forte. Foi-se a época que a gente fumava lá um D4, um Bolívar, entre outros charutos cubanos, que a gente achava forte. Hoje o charuto cubano de Fortaleza Alta, frente a um off Cuba, é muito mais baixo. A Fortaleza off Cuba é muito mais alta, cara, muito mais intenso, né? Mas, naquela época, não. Os tabacos cubanos eram, de fato, os predominantes ali, os únicos, né, podemos dizer assim. E dessa forma tinha uma fortaleza muito alta, então o consumidor não tinha essas opções que nós temos hoje, inclusive eles achavam forte, né? E aí, cara, tem uma teoria da capa candela, tá? Porque a capa candela é essa capa verde. Vou até mostrar aqui na tela um tabaco candela, né? Esse tabaco aqui, ó, é o tabaco candela. E, cara, isso aqui para o fabricante, produtor, é interessante porque é rápido, tá? Até o processo de colheita são todos tabacos iguais. Plantar, colher e tal, todos iguais. A diferença vai na secagem, tá? Por que ele fica verde assim, pessoal? Só para ter um dado aí, o processo para deixar a capa candela, que é o nome dela, né? Que fixa a clorofila nela, deixa ela verde, certo? É o aquecimento. Eles colocam os tabacos pendurados, né, nos lugares que fazem a pendura lá que vocês já podem imaginar. Vou até botar uma imagem aqui, ó, de um tabaco pendurado lá. E aí, pessoal, esse tabaco pendurado aqui, para fazer o processo de secagem, né, de cura, com o tempo, dura entre 90 até 120 dias.
ou seja, de 3 a até 5, 6 meses aí, né? Então, é um processo longo, demorado, tá? O processo para a capa candela estar pronto, o tabaco ficar candela ficar pronto, é 3 dias. Ou seja, 72 horas aí já está pronto o tabaco. Olha a diferença. Imagina um tabaco que precisa ficar, exemplo, 90 dias para ficar pronto. E esse fica 3 dias para ficar pronto. Ou seja, com mais tempo, isso vai girar mais e consequentemente vai conseguir vender mais. Então era essa a necessidade do mercado cubano. Há algumas teorias também que esse processo do tabaco candela foi um acidente. Assim como tem a teoria lá, a história do Toscano, que o Toscano foi um processo lá feito como acidente e tal, enfim. Também há algumas teorias que foi um processo, sim, meio que inusitado e por acaso, né? Mas eu acredito que não, acho que foi de fato um estudo mesmo, né? Que o pessoal de Cuba é muito empenhado nesse processo de tabaco e tal. E eles aceleraram o processo de fermentação, né, de cura desse tabaco. Então, eles fecham todo o celeiro onde estão penduradas as folhas, e esse celeiro, galera, chega a ultrapassar 150 graus Celsius. Então, é um ambiente com mais de 150 graus. Então, ela vai basicamente torrar, né? E aí vai fixar esse processo de calor demais sobre esse tabaco, vai fixar a clorofila nela, ou seja, o natural processo é ela ficar de verde para marrom. Nesse processo que as folhas são penduradas verdes, elas permanecem verdes porque vai fixar a clorofila nela. Então, ou seja, mantém, tá? Então, esse é o processo aí do tabaco que nós conhecemos no mundo todo como candela, tá? Portanto, a alta temperatura nesses celeiros aqui são colocados as penduras dos tabacos, façam que em 3 dias a clorofila fica fixado nas folhas, de fato, e aí o tabaco está prontinho para ser utilizado. Hoje, no mundo inteiro aí, quando acontece alguma fábrica de fazer uma experiência com a capa candela, é o que? São charutos que tem o que? Apenas a capa, não tem no enchimento, só como capa mesmo, tá? E nós já sabemos, inclusive já discutimos aqui no canal, que a capa, e eu sou muito a favor disso, a capa influencia muito na sua experiência ao fumar um charuto. Por exemplo, a linha 858 da Arturo Fuente, que é a mesma linha desse candela aqui, tem maduro, tem outras versões, tá? Cara, são totalmente diferentes, totalmente diferentes. Então a capa influencia muito na experiência, beleza? E qual que é a característica que você vai encontrar ao fumar um tabaco com a capa candela, um charuto com a capa candela? Cara, literalmente você tem a exemplificação do gosto do vegetal, do verde, da grama, tá? É bem interessante por isso. Eu confesso que não é a minha capa predileta e tal, né? Não é. Mas eu acho que você, enquanto um grande amigo ou amiga que gosta de degustar charutos e tal, acho que precisa provar para ter experiência de que é uma capa candela e tal, qual que é a experiência que ela vai te proporcionar. Eu acho que vocês vão gostar aí dessa experiência. A capa candela, ela tem as suas opiniões divididas, os que odeiam e os que amam, tá? Eu não tô no time dos que amam, tá? Pra deixar bem claro, tá? Mas eu acho um conteúdo interessante e relevante pro canal e eu quero trazer para vocês. Então, no Brasil, você, amigo, encontra 2 charutos oficialmente que são vendidos aqui que tem a capa candela. Um é o Arturo Fuentes 858 e o outro é o Dom Fernando, tá? Na linha La Bomba, que tem essa versão aqui capa candela. E pode perceber que as cores não são iguais, né? São verdes, mas elas são bem diferentes. Esse aqui tá um verde bem mais presente escuro, e esse aqui um pouco menos, tá? Entendeu? Legal, então é isso aí. Então eu vou fumar aqui esse Arturo Fuente, o capa candela, e aí eu vou deixar para vocês aí as experiências que eu tô achando dele. Tá certo, galera? Beleza? Então, resumindo geral, esse tabaco candela foi criado sobre algumas perspectivas. Entre elas, para acelerar o processo de cura, que é um fato, né? E, consequentemente, vender mais e colocar no mercado e distribuir. Segundo, por conta da leveza ao degustar os charutos. Então, o americano naquela época fumava bastante, então
o tabaco candela lá era bem leve, tem uma nicotina muito baixa e tal, então isso facilitaria ele fumar mais e mais, tá? Então é isso. Beleza, galera? E hoje, infelizmente, a produção de tabacos candela, ela representa muito pouco, tá? Então nós podemos dizer, se não tem muita produção, porque é um processo fácil de ser feito, se não há muita produção é porque os fabricantes não acreditam nesse processo, não gostam desse processo, acham que fica um pouco artificial e aí não fica como eles esperam que você, amigo, vai gostar. Beleza? Então fica aí essa observação. E eu até tenho uma ideia, cara. Eu vou até falar com o Renato Leite Alves, que é sempre um cara que gosta de inovar, de fazer coisa diferente. Quem sabe ele não faz alguma coisa com capa canela aqui no Brasil? Já pensou? Um charuto brasileiro com capa canela aí é uma experiência. Acho que ele é bem aberto a essas possibilidades aí. Eu vou falar com ele sobre isso aí. Legal? Eu vou fumar aqui e eu vou mostrar pra vocês o que eu achei desse charuto, como é que tá a minha experiência aí. Vamos lá, Candela. Muito obrigado por estar acompanhando aí e vamos que vamos. Tamo junto. Ay, candela, 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 me quemo ahí. Ay, candela, 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 me quemo ahí. Puso un baile, una botella para una gran diversión. De timbalero, un ratón y alegraba el campilla. Olha aí, a capa dele verdinha, galera. E tá aí, ó. Bem leve e a característica do vegetal, daquele gosto verde da grama, é muito presente, é muito. Até estranha, tá? Quem não tá acostumado a fumar um charuto com capa canela, estranha um pouco, porque fica um gosto assim, um pouco diferente na boca, né? Um pouco diferente. Mas vamos lá, vou aqui continuar aqui, eu vou dando pra vocês minhas impressões aí, tá? Beleza? Otro timbalero. Ay, candela, 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 me quemo ahí. Ay, candela, 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 me quemo ahí. Ay, candela, 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 me quemo ahí. El Tinorama y su compañero, necesito que me apaguen. Arturo Fuente é foda, né? Não erra na produção. Muito boa a construção, caminho regular. E cara, esse charuto aqui, eu já tive experiência de fumar outras vezes. Vai daqui, ó, do começo até o final da mesma maneira. A evolução dele assim não é muito, né? Não espere muita coisa, tá? Fica na mesma, até no finalzinho aqui, ó, vai dar um certo amargozinho por conta do tabaco ali no final e tal. Enfim, e o gosto, galera, é típico o vegetal, cara. Ay, candela, 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 me quemo ahí. Ay, candela, 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 me quemo ahí. Essa capa candela, ela é bem lisinha, tá bem fina, tá? Então ela contribui muito para a queima do charuto, olha só. Ela queima bem regular, uma capa bem lisa, tá? Não chega a ser tão lisa como, por exemplo, um Connecticut e tal, um Sumatra, mas ela é bem lisinha, tá? Então é isso. E de fato deixa muito leve o charuto, bem agradável. É uma fumada bem leve, tá? Bem suave. Eu tô aqui ó, finalizando o primeiro terço, queima bem regular, tem uma boa combustão essa capa, de fato. E é isso, tá? E as características da grama, do vegetal, ainda é cada vez mais alta, tá? Galera, então é isso, eu vou finalizar aqui, fumando esse charuto e tamo junto, valeu!